Hoje eu quero abordar neste vídeo um assunto bem importante que, quando a gente não tem esse cuidado, causa desconfortos e constrangimentos enormes, e muita gente, eu diria que de cada 10, 9 tem essa dificuldade, e por isso que eu decidi gravar esse vídeo, que é decorar o nome das pessoas. Cá para nós é muito inconveniente, é muito chato. Meu nome, por exemplo, Wendel, aí alguém está conversando comigo, acaba de me conhecer e fica me chamando de Wesley, de Wesley, de Wesley. Ou então você conhece alguém, o nome da pessoa é Renata, e você fica conversando, chamando de Regina, chama de Regilane, chama de tudo menos o nome dela efetivamente. É muito chato, né? Todos nós, a gente se incomoda quando esquecem uma letrinha ou invertem alguma letra do nosso nome. Imagine verbalizar o nome de maneira errada. Eu sei, isso é um problema gigantesco. Eu lembro que lá na infância e adolescência, meu nome ainda incomum, Wendel, as pessoas, elas erravam muito. Wendel, Wendé, Wendel. As pessoas erravam bastante, então eu sei que isso é bem complicado. Quem normalmente tem um nome um pouquinho fora do comum, um pouquinho incomum, enfrenta essa dificuldade. O que eu quero partilhar aqui são duas formas para você não mais enfrentar esse problema. São formas que eu uso, tá? No passado o Wendel era incomum, hoje é bastante comum. A gente ouve e conhece com frequência. Eu conheço alguns Wendels, pelo menos 5 eu conheço. 2 já da minha convivência, um deles é meu filhote. Mas vamos lá então, vamos lá. Se liga em duas formas para que você possa, atenção, para que você possa não mais errar o nome das pessoas. Primeira maneira, ouça o nome de alguém quando efetivamente você conhecer. Imaginemos a seguinte situação. Você está no lançamento de um produto, de um livro. Vamos lá, lançamento de um livro de alguém. Você é convidado. E você encontra um amigo. E esse amigo te apresenta uma outra pessoa. Esse amigo é um terceiro. E aí, esse amigo, ao apresentar, ele pronuncia um pouquinho baixo o nome. Por exemplo, homem ou mulher. Pronuncia um pouquinho baixo. E aí você não se preocupa em realmente ouvir. O que normalmente a gente faz. A pessoa apresenta, a gente não ouve, dá um sorrisinho e a vida segue. E aí lá na frente, você eventualmente encontra essa pessoa, ela lembra do seu nome, você não vai lembrar do dela. Claro, você nem ouviu. E como isso é importante, como isso é representativo, como construir laços de amizade a partir de gestos muito simples, como lembrança do nome. Isso faz toda a diferença lá na frente. Mas voltando, então você conhece alguém, e esse seu amigo, essa terceira pessoa, te apresenta. Vamos dar um nome aqui aleatório, tá? Te apresenta a Gustavo. Meu nome é Wendel, da pessoa é Gustavo, e meu amigo aqui é Douglas. Então Douglas me apresenta Gustavo. Ô Wendel, deixa eu te apresentar aqui um amigo, esse aqui é Gustavo. Aí ele fala baixinho. Qual deve ser meu papel? A primeira coisa, desculpa, não entendi. Qual é o nome dele? Gustavo. Percebe? Você ouviu, essa é a primeira forma. Você ouviu. Gustavo, ótimo, maravilha, você ouviu. E a partir de agora, isso é suficiente ouvir, Wendel? Não, não é suficiente. Pelo menos para mim não é. Então o que é que eu costumo fazer? Eu, nas primeiras conversas, nas primeiras frases que eu vou pronunciar, eu tento incorporar o nome dessa pessoa no diálogo. Mais ou menos assim. Acabei de conhecer Gustavo, então eu ouvi Gustavo. No primeiro momento falaram baixinho, eu perguntei, como é que é mesmo o nome dele? Gustavo. Ah, Gustavo, muito prazer. Wendel, vamos começar o papo. Vamos trocar ideias. E aí, eu estou falando, por exemplo, que o lançamento do livro é de um amigo jornalista. Só um exemplo, de um jornalista. E aí eu vou perguntar, ô Gustavo, de onde você conhece fulano? O autor. De onde você conhece fulano? Ah, Gustavo vai dizer isso, aquilo, tal. Ah, trabalhei um período com ele e tal. Ah, Gustavo, que bacana, eu também trabalhei com ele. Percebe? Eu estou inserindo o nome dele na conversa. Eu, nos primeiros 2, 3 minutinhos, costumo inserir pelo menos, isso serve para mim, 5 vezes o nome da pessoa que eu acabo de conhecer. Isso me ajuda demais a fixar. Mas muito, a fixar o nome dela. Então, no primeiro momento, eu ouço e depois eu insiro o nome dela, volto a repetir, eu insiro o nome dela
para habituar o meu cérebro àquele nome, porque é novo para mim. Eu jamais tinha ouvido, não conhecia a pessoa. No caso, o exemplo, não conhecia Gustavo. Então eu fico reproduzindo para mim, e eu faço isso nos primeiros minutinhos, pelo menos 5 vezes. E aí acontecem coisas assim inacreditáveis. Não para mim, que já adoto essa estratégia, mas para outras pessoas. E aí termina a conversa aqui, cada um para o seu lugar, vai falar, cumprimentar outras pessoas, vai conhecer outros e tal. E lá na frente, eventualmente você reencontra a pessoa. E aí você a chama, você a cumprimenta pelo nome. Normalmente a pessoa tem um susto. E é a primeira coisa que ela reage e pergunta: nossa, você tem uma ótima memória. Oh, percebeu? É isso. Então, 2 formas. A primeira, ouve, mas ouve mesmo, tá? Se não escutou, pergunta, ouve mesmo. E a segunda, insere esse nome que você pouco a pouco vai habituando a sua mente, o seu cérebro àquela pessoa. Combinado? Acredite, hoje negócios só são realizados, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, quando a gente se relaciona com alguém. Quando a gente se relaciona empresarialmente com alguém. E, atenção, lembrar do nome das pessoas faz uma diferença danada. Tenha certeza disso. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.